Dr. Carmelo Rosa, e certamente todos nós nos lembramos dele e dos seus tempos de diretor na Fundação Gulbenkian. É uma pessoa que, tendo iniciado a sua vida de estudante na Faculdade de Direito, é da Universidade de Lisboa, é jurista. E eu acho interessante que, agora que saiu da Fundação, pega outra vez num problema jurídico que certamente é muito interessante, o problema das fundações. Começou com Direito, fez o percurso na Fundação e agora traz-nos a ligação dos dois mundos, a sua experiência da Fundação e vai-nos falar sobre o regime fundacional que o RGES criou para se aplicarem às instituições do ensino superior, tanto universidades como politécnicos, e vai ter 1 hora, a sua intervenção chama-se As Fundações do Ensino Superior Português e terá 1 hora para nos instruir. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Professora. Eu quero começar por agradecer ao professor Alberto Amaral pelo convite e à EduLog que me convidaram para eu estar aqui presente. Como já foi dito por vários outros oradores que me antecederam, com a entrada em vigor em outubro de 2007 do RGES, o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, criou-se em Portugal um novo enquadramento jurídico para a governação destas instituições e consagrou-se pela primeira vez a possibilidade delas se poderem transformar em fundações públicas com regimes de direito privado. Até ao presente, como também já foi dito, adotaram este regime as Universidades de Aveiro, do Porto, do Minho, a Nova de Lisboa, o ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que foi o último a passar a regime fundacional. Aquilo que eu vou falar relativamente aos politécnicos, e para antecipar qualquer pergunta que venha daí, o regime é o mesmo para as universidades e para os politécnicos. Eu concentrei a minha investigação nas universidades, mas aquilo que eu disser para as universidades é aplicável, e daquilo que eu vou dizer só há uma exceção que tem a ver com o que está estatuído na Constituição. Nesta minha apresentação, o título é muito vasto e ambicioso, porque há fundações em Portugal no ensino superior privado e também fundações universitárias que não irei tratar. Vou limitar-me às universidades fundação criadas pelo RGES. Assim começarei por falar sobre as fundações, a sua natureza técnica e a discussão e análise sobre o seu conceito em geral e no nosso país. Seguidamente abordarei a tendência que se tem verificado desde o final do século passado para atribuir um estatuto jurídico independente às universidades públicas, particularizando a situação verificada em vários países, e só depois passarei a analisar o modelo fundacional e o regime das universidades fundação no RGES. Procederei também à análise em traços gerais da pertinência do modelo fundacional e dos impactos que este modelo tem tido sobre a autonomia institucional, o autogoverno, os regimes de financiamento, de gestão patrimonial e de recrutamento e gestão de pessoal. Termino com algumas conclusões e sugestões para reflexão. As fundações são tradicionalmente entes jurídicos privados, destinados a canalizar fundos da riqueza privada para finalidades de interesse público de uma grande variedade de espécies, como o alívio da pobreza, a educação, a saúde, as expressões artísticas e culturais, a ajuda internacional, entre tantas outras, e como tal nasceram e se desenvolveram. A minha ideia de falar sobre este conceito e natureza das fundações tem a ver com o facto de eu entender que se deve falar e perceber o que é uma fundação antes de explicar o que é o regime do RGES. De há uns anos a esta parte começaram a surgir entes públicos com a designação de fundações, constituídos por iniciativa e ato do Poder Administrativo para a persecução de fins ou interesses de ordem pública. Como refere Vital Moreira, apesar de corresponder à figura privada da fundação, a fundação pública é uma figura específica do direito público. É uma entidade pública de natureza institucional. Já desde o início dos anos 60 do século passado e até antes disso, se considerava que as fundações existentes de direito público entravam na categoria de institutos públicos. Ou seja, as fundações de direito público eram e são tratadas como institutos públicos
e inscrevem-se nessa categoria institucional, sem que dentro desse quadro geral mereçam muitas especificidades na sua análise. E estas novas fundações públicas com regimes de direito privado também não se afastam da integração na categoria de institutos públicos. No âmbito do direito público, as pessoas coletivas assumem generalizadamente a forma de institutos públicos, conforme se apresenta nesta figura. Os institutos públicos, stricto sensu, dividem-se em serviços personalizados, estabelecimentos públicos e as fundações públicas. Portanto, as fundações públicas são uma das categorias dos institutos públicos. Aqui é stricto sensu porque a teoria diz que a primeira figura institucionais são os institutos públicos em sentido lato. O caráter distintivo das fundações em relação a outras entidades que desenvolveram atividades similares, as charities ou associações, respectivamente no mundo anglo-saxónico ou no espaço da Europa continental, reside no facto das fundações, ao contrário das outras entidades, serem independentes financeiramente por possuírem o seu próprio património, que lhes permite, de uma forma considerável, gerar os rendimentos necessários para concretizar os seus programas e projetos sem dependências externas. As fundações são, assim, instituições livres e independentes, por estarem dotadas com um património que lhes permite, com um nível considerável e de uma forma continuada, não estarem condicionadas a captar financiamento externo para concretizar as suas finalidades. Com a multiplicação acelerada do número de fundações em todo o mundo, gerando uma evolução institucional e uma crescente diversidade, torna-se difícil hoje definir o que é uma fundação. E esta indefinição de um conceito universalmente aceite tem-se agravado com a entrada em cena de fundações criadas por entes públicos. Para evitar confusões sobre o conceito desta figura, façamos recurso a uma definição clássica e abrangente de múltiplas realidades, inspirada na consagrada fórmula de Frank Emerson Andrews, que remonta a 1956, onde se diz, em síntese, que uma fundação é uma organização dotada de património próprio, visando a realização de um ou mais fins de interesse geral e possuindo os seus órgãos próprios de administração. Este slide não interessa porque é só para as fundações privadas e, portanto, peço desculpa dele aparecer aqui. Nesta definição, que serve de referência para o conceito de fundação, contemplam-se os 4 elementos que tradicionalmente integram o substrato da pessoa coletiva fundação. O elemento patrimonial, o elemento de organização, o elemento teleológico e o elemento intencional. O elemento patrimonial corresponde ao conjunto de bens, normalmente designados por dotação, que o fundador afetou para a concretização da finalidade fundacional. Este património deve ser suficiente para concretizar a finalidade definida. O elemento teleológico corresponde à finalidade que a fundação deve prosseguir. O elemento intencional incorpora a vontade do fundador de criar a pessoa jurídica fundação. O elemento organização resulta naturalmente do facto de se tornar necessária a existência de uma organização adequada para promover e concretizar as atividades necessárias para alcançar a finalidade altruísta determinada e para a qual foi afetado um determinado património suficiente para o efeito. Ficam deste modo estabelecidas as características gerais da figura pessoa coletiva fundação, através dos seus elementos constitutivos essenciais, qualquer que seja a forma que possa revestir. E as formas que ela pode revestir hoje em Portugal são fundações privadas, pública de direito público ou pública de direito privado, permitindo esta classificação clarificar e orientar com o devido rigor a análise a desenvolver. Em síntese, as fundações têm um substrato patrimonial, possuem um conjunto de bens afetos a uma determinada finalidade, têm beneficiários ou destinatários ou interessados e não têm membros, são orientadas pela vontade definida pelo fundador, que na generalidade dos casos lhe são alheios, a chamada vontade heterogénea ou transcendente, e são sustentadas pelos rendimentos do património afeto pelo fundador. Passemos agora a tratar da tendência que se tem verificado para atribuir um estatuto jurídico independente às universidades públicas. Eu começo por uma nota e um reparo. A designação estatuto jurídico independente
que é a tradução do Legal Independent Entity, está convencionado, está generalizadamente consagrado, mas tecnicamente não é correto, porque o que aqui se pressupõe é antes uma alargada autonomia e não independência. Como todos sabemos, a independência é o limite da autonomia, porque havendo independência deixa de haver autonomia. Quando passa a haver independência, verifica-se a inexistência de qualquer subordinação que a autonomia sempre pressupõe, ainda que possa ser num grau muito reduzido. Mas como a expressão está consagrada, eu também a vou seguir, como é evidente. As principais tendências das reformas da governação nas universidades públicas no espaço europeu de ensino superior têm incluído mudanças legislativas que visam essencialmente promover alterações nas relações de poder entre o Estado e as universidades, criando maior autonomia institucional, mas trazendo associadas a criação e desenvolvimento de novos mecanismos de controle. Em alguns países, este tipo de mudanças têm conduzido a modificações no estatuto jurídico das instituições. Com o estatuto jurídico independente, as universidades públicas, embora como regra geral se mantenham como entidades públicas, afastam-se da administração do Estado Central e de muitas das suas regras apertadas, sobretudo em termos financeiros e patrimoniais, diminuindo a interferência do Estado nos seus assuntos internos e na liberdade académica das universidades. Garantem assim uma administração mais flexível e liberdade para definir a sua direção estratégica, gerir os seus fluxos financeiros, definir políticas de acesso dos estudantes e introduzir novos currículos que se considera serem suscetíveis de proporcionar uma governação mais eficiente e efetiva. E como entidades independentes ganham também maior capacidade para procurar financiamentos privados no país e no estrangeiro, e este parece ser um aspecto importante que motiva os governos para este tipo de solução. A transformação das universidades públicas em entidades juridicamente independentes revestiu na Europa diferentes formas, por vezes estas formas são confundidas. E as diferentes formas vão das fundações públicas, com regimes de direito privado, casos de Portugal, Baixa Saxónia na Alemanha, Finlândia e Hungria, a fundações privadas ou semi-privadas, caso da Suécia, a pessoas coletivas com estatuto independente e sujeitas a direito público, ou ainda a entidades de direito público com uma autonomia reforçada, casos da Inglaterra, onde vigora desde longa data o seu tradicional sistema das charities, que de certo modo antecede este movimento, ou da Áustria, Dinamarca e Países Baixos. Existem ainda países em que vigoram soluções múltiplas, como é o caso da Alemanha e da Finlândia. Estas reformas têm associadas mudanças nos modelos de governação interna das instituições, promovendo uma gestão mais profissionalizada e garantindo ou aumentando a participação de individualidades externas na governação institucional. O tema de mais autonomia institucional corresponde a um valor académico sempre muito apreciado nas universidades, tem servido de fundamento, mais frequentemente utilizado para a adoção da transformação das universidades públicas em entidades juridicamente independentes. Mas esta ideia de mais autonomia institucional tem correspondido a uma consequente contrapartida na redução do financiamento público e em exigências de uma gestão mais eficaz e eficiente, com modelos de governação mais profissionalizantes, do tipo empresarial, com detrimento das regras da colegialidade académica, redução quantitativa e qualitativa da participação dos estudantes na governação e afastamento dos funcionários. Nestas universidades, com este novo estatuto, a liderança executiva tem um papel decisivo, muito exigente e de grande responsabilidade em toda a condução da vida da universidade. Em todos estes casos, prevê que o financiamento do Estado seja concretizado através da celebração de contratos de programa de desenvolvimento institucional e condicionado por avaliação de desempenho das atividades da instituição. Em termos de financiamento, as universidades neste regime jurídico têm de complementar o financiamento público com financiamentos provenientes de outras fontes para poderem concretizar os seus objetivos e realizarem com qualidade as suas atividades educativas e de investigação. Estas reformas institucionais das universidades, obedecendo ao padrão da nova gestão pública que já foi aqui tratado, envolvem a reconfiguração das suas estruturas de governação interna e, de acordo com os arquétipos organizacionais, no seu contexto são consideradas eficientes, que são as empresas, o governo impõe-lhes estritas hierarquias, um mais poderoso poder executivo
e a introdução de conselhos de administração, os boards. Este último órgão é geralmente composto por membros externos e está formalmente envolvido nos processos de decisão ao nível central da universidade, sendo-lhes atribuídas competências em universidades com mais autonomia, que anteriormente eram da responsabilidade do Governo, como acontece com a nomeação e o controle da liderança universitária. Ontem já foi detalhadamente apresentado o caso finlandês, pelo que todos estes casos irei apenas apresentar muito sumariamente o caso da Suécia e o dos restantes 2 países, onde, como em Portugal, existem universidades públicas com o estatuto de fundações públicas com regimes de direito privado, deixando o caso português para maior detalhe. A Suécia foi pioneiro em promover a passagem da titularidade deste tipo de universidades para fundações criadas pelo Estado e geridas pelo direito privado. A Chalmers Technical University tornou-se a primeira instituição a ficar com propriedade de uma fundação semi-privada, criada pelo Estado sueco, com uma dotação inicial de capital de 170 milhões de euros. Esta universidade é administrada como uma empresa de responsabilidade limitada. A criação da Chalmers Technical University como uma universidade de fundação surgiu quando o governo sueco ofereceu, em 1991, essa possibilidade a todas as suas universidades públicas e Chalmers foi a primeira a aceitar essa proposta. Depois dela, mais 2 também se transformaram. A transformação operou-se em 94 e os objetivos políticos com esta medida eram autonomia e pluralismo. Chalmers transformou-se numa fundação semi-privada, proprietária da universidade, fundada pelo Estado sueco. A fundação é gerida como uma empresa de responsabilidade limitada e tem o mesmo tipo de financiamento das tradicionais universidades públicas. Mas quando foi criada esta universidade de fundação, as perspectivas eram de condições de funcionamento, serem melhores que as das restantes universidades, no que respeita a financiamento, investimentos, recrutamento de pessoal, estrutura da carreira académica, organização interna, criação de novas organizações e estabelecimento de parcerias. No entanto, mais depressa do que previsto, surgiram problemas com esta transformação da Chalmers Technical University, gerados por dificuldades supervenientes, motivadas por uma mudança de orientação governamental após eleições gerais. Assim, enquanto o primeiro Conselho de Administração da Fundação Chalmers era completamente independente, sendo designado através de um corpo eleitoral, na verdadeira tradição académica, o novo governo, com ideias diferentes do anterior sobre este modelo, decidiu nomear o presidente e a maioria dos outros membros do Conselho de Administração da Fundação. Neste caso sueco, estamos perante fundações semi-privadas, geridas como empresas de responsabilidade limitada. Por isso não se pode incluir esta experiência de universidades de fundação no grupo das fundações públicas com regimes de direito privado, como por vezes sucede. Na Alemanha, começou nos anos 90 a discussão sobre a adoção dos princípios da nova gestão pública ao sistema de ensino superior e às suas instituições e de que forma o novo modelo de governação das universidades públicas poderia alterar o modelo então vigente. Esta discussão visava, em traços gerais, reforçar a autonomia das universidades, aumentar a flexibilidade de gestão, de forma a melhorar a eficácia e a eficiência, e combinar a autonomia financeira com a independência jurídica. Nesta conformidade, em 1998, foi permitido aos 16 Länder alemães adotar um diferente estatuto jurídico para as suas universidades. Perante esta oportunidade, resultante da alteração do estatuto legal das universidades, o Land da Baixa Saxónia resolveu aproveitá-la, aprovando em 2002 um novo estatuto jurídico para as suas universidades, que passou a permitir que, facultativamente, pudessem optar por se transformarem em fundações públicas com capacidade de se auto-administrarem. Cumprindo os requisitos formais previstos, 5 universidades da Baixa Saxónia transformaram-se em fundações em dezembro de 2002, com efeitos a 1 de janeiro de 2003. Convém, no entanto, precisar que esta reforma, realizada em algumas instituições universitárias da Baixa Saxónia, não foi alargada desde essa ocasião até hoje, nem a outros Länder, nem a outras universidades da Baixa Saxónia. E não se alargou porque as universidades e os Estados não quiseram. Mas muitas outras universidades alemãs gozam, no entanto, um estatuto de entidade jurídica independente não fundacional. Por isso é que eu disse há pouco que havia um modelo
diversificado, porque há os dois modelos na Alemanha. Na Hungria, a reforma que possibilita a transformação das universidades públicas em fundações financiadas pelo Estado, mas regidas pelo direito privado, é relativamente recente. A lei que generaliza este procedimento foi aprovada pelo Parlamento em 2021 e tem suscitado controvérsia no meio académico, político e na comunicação social. Aliás, nos últimos anos, a política do ensino superior e a política em geral na Hungria têm motivado acesa e apaixonada discussão pela orientação ideológica do governo deste país membro da União Europeia, denominado como um Estado iliberal pelo próprio primeiro-ministro Viktor Orbán. Esta reforma empreendida na Hungria não se trata propriamente de privatização, no sentido técnico da passagem da titularidade das universidades para um ente privado, porque as fundações criadas para tutelar e integrar as universidades públicas são fundações públicas, embora geridas com regras de direito privado. Como foi referido por Labanin e Dobbins, num artigo de 2020, Orbán intensificou o seu ataque às universidades em 2020. Oito universidades já foram reorganizadas como fundações públicas, que mesmo assim estão ainda dependentes do financiamento público. Os conselhos, os boards da Fundação, dotados de enormes poderes sobre a nomeação da liderança universitária, o seu financiamento, a sua estrutura institucional e mesmo sobre a investigação e ensino, foram constituídos por pessoas fiéis ao governo, com nomeações para a vida. Nos termos do RGES, as universidades públicas podem requerer ao Governo a sua transformação em fundações públicas com regime de direito privado, mediante proposta fundamentada. A criação da Fundação, em todos os casos previstos, é responsabilidade do Governo, que a concretiza por um decreto-lei que também aprova os respectivos estatutos. Em matéria de autonomia patrimonial, as universidades Fundação gozam de uma amplitude significativamente maior do que as outras universidades públicas, com exceção da Universidade de Lisboa, que em 2012, através do decreto-lei que promoveu a fusão da Universidade de Lisboa com a Universidade Técnica, garantiu o mesmo tipo de autonomia patrimonial. Esta autonomia patrimonial é plena, não lhes sendo aplicável num conjunto de diplomas legais que estabelecem o regime jurídico do património imobiliário público. Quanto à administração da Fundação, está estipulada que ela é administrada por um Conselho de Curadores, constituído por personalidades externas à instituição, que não podem ser destituídas pelo Governo sem motivo justificado. Os curadores são nomeados pelo Governo, mas sob proposta da instituição. Está também estabelecido que a Fundação tem um fiscal único, nos termos estabelecidos para a mesma figura prevista para todas as universidades públicas, o qual controla a gestão patrimonial e financeira da entidade respectiva. Sobre a autonomia financeira, o financiamento do Estado às instituições de natureza fundacional deveria ter sido definida por meio de contratos plurianuais celebrados entre a instituição e o Estado, de duração não inferior a 3 anos, de acordo com objetivos de desempenho. Mas tal não se concretizou até ao presente, o que limita a autonomia financeira destas universidades Fundação e retira alguma eficácia prática ao facto de elas poderem gerir livremente os seus recursos financeiros, independentemente da sua origem, conforme critérios por elas estabelecidos. O recuo do Governo na autonomia financeira das universidades Fundação fica também registado no facto de, a partir de 2012, terem passado de novo para o perímetro orçamental do Estado, eu peço desculpa, de onde tinham estado parcialmente excluídas em 2010 e 2011. Também até 2012, as universidades Fundação estiveram excepcionadas da aplicação do Código de Contratação Pública, mas com a entrada em vigor do novo diploma legal, deixaram de usufruir desse regime especial. No regime jurídico das universidades Fundação, está estabelecido que, sendo públicas, regem-se pelo direito privado, nomeadamente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal. Mas este regime privado não prejudica a aplicação dos preceitos constitucionais respeitantes à administração pública, como sejam os da persecução do interesse público,
e os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da proporcionalidade. No que respeita aos recursos humanos, prevê-se que a Universidade Fundação possa criar carreiras próprias para o seu pessoal docente, investigador e outro, recomendando-se que de forma genérica e quando for apropriado, se respeite o paralelismo no elenco de categorias e habilitações académicas que vigoram nas restantes universidades para o pessoal docente e investigador. Salvaguarda-se, no entanto, o regime da função pública de que gozavam os funcionários e agentes da universidade antes da sua transformação em fundação. Agora é a análise em cada uma das universidades públicas que adotaram o modelo. E eu aqui não considerei o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, porque eu baseei-me quer no relatório do Grupo de Trabalho do Conselho Coordenador do Ensino Superior, que produziu esse relatório em 2016-2017 e contemplou apenas as 3 primeiras universidades que adotaram o regime fundacional, e também nos relatórios de avaliação do respectivo regime fundacional das 5 universidades por ele optaram. A última que produziu foi a Universidade Nova de Lisboa. O Politécnico do Cávado e do Ave só tem que produzir esse relatório este ano, quando passarem os 5 anos da sua passagem. Ora, não tenho esse relatório porque ele julgo que ainda não existe. Dessa análise conclui-se o seguinte: uma avaliação positiva com algumas críticas da adoção do regime fundacional em todas as 5 universidades. Os principais aspectos positivos apresentados são o reforço da autonomia e da responsabilidade institucional, a simplificação das normas de funcionamento, a importância do aparecimento do Conselho de Curadores por corresponder à interposição de um novo órgão entre a Universidade e o Governo, que trouxe para o âmbito da Fundação, próximo da Universidade, uma capacidade de decisão mais informada, mais rápida e flexível. A flexibilização da contratação de pessoal, decorrente da possibilidade de aplicação do regime de direito privado a essa contratação. A possibilidade de criação pelas universidades de carreiras e regimes de avaliação de desempenho próprios, distintos dos existentes no âmbito do direito público. A determinação da retribuição prevista para o pessoal técnico, administrativo e de gestão, distinta da prevista no regime de direito público. A possibilidade de transmissão onerosa de bens, com maior autonomia e em condições mais vantajosas para a instituição, e o acesso simplificado ao crédito. Registra-se em contraponto o temor das organizações sindicais de que a existência do regime laboral jurídico ou privado possa conduzir a uma eventual tendência de privatização dos regimes laborais. Nos aspectos negativos, registra-se uma unanimidade quanto ao facto do Estado não ter cumprido rigorosamente aquilo a que se tinha comprometido, quer por ter alterado normas acordadas que voltaram a colocar as universidades fundação no perímetro orçamental do Estado, que deixaram de as isentar da regra de equilíbrio orçamental e do cumprimento do princípio da unidade de tesouraria, impedindo-as da gestão plurianual dos orçamentos e que deixaram ainda de as isentar em todos os processos concursais envolvidos em processos de compras públicas. Quer ainda por não ter entregado as verbas suplementares a que se tinha comprometido com a assinatura de um contrato de programa. Este aspecto das verbas suplementares terá motivado muitas universidades a aderirem ao regime. Não sei se algumas se arrependeram depois, talvez não. Passemos agora ao papel e funcionamento dos Conselhos de Curadores, que é o órgão principal das fundações, das universidades de fundação. As funções do Conselho de Curadores das universidades públicas portuguesas estão previstas no RGES e não alcançaram a amplitude que Vital Moreira tinha antevisto em vésperas da aprovação no Parlamento deste diploma legal. Este autor tinha considerado, e vou citar, se enverdar pelo modelo fundacional, o governo da instituição passa a pertencer à própria fundação. A universidade tem os seus órgãos pedagógicos e científicos, terá um reitor, um conselho científico, conselho pedagógico, mas tudo o resto é com a fundação. Toda a gestão financeira de pessoal e patrimonial será da fundação, que é dona do estabelecimento. Esta posição de Vital Moreira faz todo o sentido na pureza dos princípios, dado que, passando a Fundação Pública a ser a titular da Universidade em nome do Estado, a ela lhe caberia a governação não académica. Mas não foi isso que no modelo fundacional das universidades públicas portuguesas se prescreveu.
No quadro das competências que estão atribuídas ao Conselho de Curadores, pode considerar-se que este órgão tem apenas um papel relevante na gestão patrimonial do património imobiliário e nas operações de crédito, que de qualquer modo são aspectos importantes que resultam do novo modelo e que têm facilitado a vida das universidades de fundação. A competência atribuída ao Conselho de Curadores em sede de gestão patrimonial está formulada na lei nos mesmos termos da competência atribuída ao Conselho Geral das Universidades, das restantes universidades, fazendo até por remissão de um preceito para o outro. A grande diferença reside, no entanto, no facto das universidades de fundação não lhes ser aplicável a legislação relativa ao regime jurídico do património imobiliário público e, para além disso, para além deste importante aspecto, a competência para propor e autorizar operações de crédito pelo Conselho de Curadores também é distintiva entre os dois modelos. No elenco das competências atribuídas ao Conselho de Curadores emerge uma outra que muitas vezes é desprezada, que assume especial relevância na configuração da natureza técnica deste órgão e que reforça aqui o papel efetivo do órgão de tutela da Universidade. Trata-se de nomear e exonerar o Conselho de Gestão sob proposta do reitor ou diretor. Para as outras universidades, esta competência reside no reitor. Este órgão, o Conselho de Gestão, tem nas suas competências conduzir a gestão administrativa, patrimonial e financeira da instituição, bem como a gestão de recursos humanos. Esclareça-se que nas outras universidades não cabe à tutela governamental nenhum papel na nomeação ou exoneração do Conselho de Gestão, que tem um papel fundamental na gestão da universidade. Este órgão, o Conselho de Curadores, cabe ainda homologar algumas deliberações do Conselho Geral que não carecem nas outras universidades da homologação da tutela governamental. Com a aprovação do RGES, as universidades públicas portuguesas passaram a ter a possibilidade de optar entre um modelo de governação geral, aplicado supletivamente a todas as instituições de ensino superior públicas, e o modelo fundacional, que a lei designa de fundações públicas com um regime de direito privado. Há um vasto conjunto de vantagens que são geralmente associadas ao modelo de universidade-fundação, que na situação prática vivida em Portugal são, em síntese, as seguintes: a existência do órgão Conselho de Curadores como responsável pela governação das fundações, com um conjunto de competências limitadas face ao habitualmente consagrado, mas que no âmbito dessas competências asseguram a substituição do Governo num quadro de proximidade que tem facilitado o funcionamento das universidades. A possibilidade de recrutamento, contratação e gestão de todo o tipo de pessoal das universidades, através de regras jurídico-privadas, tornando os processos e a sua gestão mais flexível. A homologação da eleição do reitor pelo Conselho de Curadores, sem necessidade de aguardar decisão pelo Ministro. A autorização da alienação de património e da utilização da respectiva verba pelo Conselho de Curadores, sem necessidade de aprovações ministeriais, designadamente a complicada, morosa e limitadora quanto à aplicação da totalidade da verba, aprovação do Ministro das Finanças. A autorização de crédito bancário pelo Conselho de Curadores, sem necessidade de aprovação ministerial, designadamente e mais uma vez do Ministro das Finanças. E a exclusão de cativações orçamentais. Este terá sido o único aspecto positivo que restou após o retrocesso na autonomia financeira de 2012. Como já referimos, este modelo de governação surge no quadro da tendência de criação de universidades públicas como entidades juridicamente independentes e é uma das modalidades em que se pode exprimir, mas não a única. Vimos que no caso da Alemanha ou da Finlândia, este modelo está em vigor em paralelo com outros modelos que seguem a mesma tendência e que garantem os mesmos resultados quanto à autonomia institucional e eficiência e eficácia do funcionamento das universidades públicas respectivas. Estes modelos alternativos nestes países, universidades como entidades administradas na Alemanha e entidades corporacionais públicas sem fim lucrativo na Finlândia, garantem condições semelhantes para a captação de financiamentos privados e estão a ser adotados por um maior número de universidades públicas e por Länder, no caso alemão, do que o modelo fundacional. Por outro lado, no caso inglês, com a grande tradição das universidades como entidades jurídicas independentes, ou na Áustria, na Suécia, nos Países Baixos ou na Dinamarca, nestes dois últimos casos, apesar de tudo,
sem a amplitude da autonomia institucional verificada nos outros, não foi seguido o modelo de fundações públicas. Daqui se pode concluir que o modelo de fundações públicas, com regimes de direito privado, não sendo o único a alcançar os objetivos pretendidos, poderá também não ser aquele que melhor responda à concretização desses objetivos. Na verdade, a real efetividade de um regime fundacional, com a necessária dotação patrimonial, de forma a não representar uma mera simulação do seu estatuto jurídico, teria custos elevados para o Estado, que normalmente não está em condições de os realizar. Na Finlândia, deve ter sido dito ontem, a Universidade de Alvar Aalto, com estatuto fundacional, resultou da fusão de várias universidades em Helsínquia e foi dotada com um património inicial de 700 milhões de euros, valor insuficiente de qualquer modo para gerar receitas para responderem às necessidades de funcionamento da instituição, o que não é, mesmo assim, facilmente repetível pelo Governo. Na Alemanha Baixa Saxónia, para obviar este problema, optaram por entregar os edifícios às universidades, às fundações das universidades. Esta foi a solução que o Governo sueco tinha encontrado para a Universidade de Chalmers, mas quando esta instituição quis vender os edifícios do centro da cidade para construir um campus em zona mais periférica, foi impedida pelo Governo, que tinha mudado após eleições. Por falta de fundos públicos, a solução de transferência do património imobiliário para as universidades de fundação foi também a solução adotada em Portugal. Em Portugal, a relação entre o órgão, o Conselho de Curadores, e os órgãos de governo das universidades de fundação, Reitor e Conselho Geral, tem sido muito boa e tem havido um ambiente de plena colaboração que permite que as universidades resolvam facilmente alguns problemas que antes de obterem o estatuto fundacional tinham dificuldade em ultrapassar ou tinham procedimentos morosos e que são ainda complicados de resolver nas outras universidades. Esta situação é facilitada por a lei prever que a nomeação pelo Governo dos membros do Conselho de Curadores tenha de ser precedida de proposta das universidades, o que facilita a confiança da universidade nestes elementos. No caso do RGES, os poderes do Conselho de Curadores são limitados, como já vimos, o que também limita o âmbito de eventual conflitualidade que pudesse existir com os órgãos de governo das respectivas universidades. A questão está em saber se para as universidades públicas alcançarem a autonomia consagrada no RGES para as universidades de fundação no domínio da gestão financeira, onde agora praticamente não se distingue das outras universidades públicas, da gestão patrimonial, onde a Universidade de Lisboa, sem regime fundacional, tem o mesmo tipo de autonomia, e na gestão pessoal se torna necessário existir um modelo fundacional com a consequente existência do seu Conselho de Curadores. Caberá, no entanto, referir que as universidades de fundação entendem que o regime fundacional lhes é altamente benéfico, tem potencial para ser muito melhorado em termos de autonomia e de funcionamento institucional e é propiciador de mudanças estruturais que anteriormente enfrentaram dificuldades, o que cria dinâmicas organizacionais que têm de ser consideradas e que não podem ser desprezadas ou analisar este modelo e ponderadas as suas vantagens e desvantagens. Este entendimento muito generalizado pode, no presente contexto, servir para mostrar a importância deste modelo e procurar, através da sua continuidade, promover uma maior autonomia institucional, recuperando, pelo menos, aquela que já existiu anteriormente. O RGES vai preceder algum alargamento da autonomia institucional quando comparado com a Lei da Autonomia Universitária, cuja aprovação já correspondeu a um importante salto na autonomia das instituições. No que respeita ao autogoverno, que se distingue da autonomia, embora se possam confundir, por esta dizer respeito à amplitude da capacidade das instituições para se autorregularem ou formarem as normas da sua própria conduta, e aquele se referir, o autogoverno, no caso do setor público, à realização de tarefas administrativas de governação e gestão das suas atividades que sejam próprias do seu estatuto, com reduzido controle central e por meio de representantes eleitos, as universidades de fundação estão limitadas no exercício da governação e gestão das suas atividades em comparação com as outras universidades públicas, que não na autonomia institucional, que é muito mais ampla. Pela existência de órgãos de governo da Fundação, como o Conselho de Curadores, que representa o Estado junto às universidades e que tem competências ainda que limitadas
na gestão patrimonial e na gestão financeira do estabelecimento de ensino. No caso das universidades públicas, que não adotaram o modelo fundacional, estas mesmas competências são, em alguns casos, da responsabilidade de órgãos da universidade, como o reitor ou o Conselho Geral, em outros casos são competências do Governo exercidas centralmente. O Conselho de Curadores, como órgão da Fundação Pública, que detém o estabelecimento de ensino universidade, é juridicamente representante do Governo com poderes delegados e os seus titulares não são eleitos, mas formalmente nomeados pelo Governo, ainda que sob proposta de órgãos da Universidade. O princípio do autogoverno, no que respeita às universidades de fundação, está, por isso, limitado nestes casos, ao contrário do que se verifica nas outras universidades públicas. Em relação à autonomia institucional, que se concebe como a liberdade de decisão dos assuntos que lhes respeitam nos termos definidos pela lei, verifica-se que no artigo do RGES, que de forma geral regula a autonomia das universidades com regime fundacional, se determina que elas dispõem da mesma que as restantes universidades públicas, mas com as devidas adaptações resultantes da sua natureza fundacional. As diferenças estão, por isso, nas devidas adaptações que resultam do regime fundacional e que a lei especifica nos termos que iremos verificar e que é relevante em termos de autonomia estatutária, patrimonial, financeira e de gestão pessoal. Nas universidades de fundação, em termos de autonomia estatutária, há diferenças em relação ao regime geral. Os estatutos dos estabelecimentos de ensino, universidade, são aprovados pelo Conselho de Curadores da Fundação sob proposta de uma Assembleia da Universidade e sujeitos à homologação ministerial. Esta homologação é feita exatamente nos mesmos termos dos estatutos das outras universidades. Nas outras universidades públicas, os estatutos são aprovados pelo Conselho Geral, com maioria qualificada de 2/3. Os estatutos da Fundação são aprovados pelo Governo através de decreto-lei. Como resultado deste enquadramento jurídico, a autonomia estatutária das universidades de fundação é menos ampla do que as das restantes universidades públicas, mas esta é uma exceção. No que respeita à autonomia patrimonial, é muito mais ampla do que as das demais universidades, desde logo por não lhes ser aplicável o regime jurídico do património imobiliário público. Na autonomia financeira, não se verificou a previsão consagrada na lei do financiamento do Estado ser definido por meio de contratos plurianuais, duração não inferior a 3 anos, apesar das universidades terem estabelecido contratos-programas com o Estado devidamente quantificados para que esses financiamentos fossem concretizados. Finalmente, no que respeita à autonomia da gestão de pessoal, a lei confere uma mais ampla autonomia às universidades de fundação do que às restantes universidades. Procurando extrair algumas conclusões desta reflexão, podemos começar por dizer que a criação do modelo fundacional procurou responder a 3 objetivos, que estão aqui expressos, que eu vou sintetizar: garantir uma alargada autonomia nas universidades públicas, procurar estabelecer condições para promover mecanismos de autofinanciamento das instituições, e o terceiro é introduzir na governação institucional um órgão que assumisse responsabilidades de tutela, em especial no domínio financeiro e patrimonial, e que substituísse o Governo e garantisse ao Governo que um órgão por si nomeado assegurava parte da gestão que era centralizada. Como recomendações de medidas de políticas públicas a adotar, sugerem-se as já referidas anteriormente quanto à governação, conselhos de curadores, gestão de pessoal, gestão financeira e processos de aquisição de bens e serviços, podendo ainda elencar-se mais as seguintes, constantes destes 2 próximos slides, que visam essencialmente, com exceção da primeira, reforçar a capacidade de intervenção dos conselhos de curadores, estimulando-os a terem mais iniciativas e dotando-os com meios mais adequados. Esta foi uma preocupação que a professora Nazaré suscitou hoje de manhã. Eu não vou ler o que fica aqui escrito. Para além destas recomendações de políticas públicas, há ainda algumas questões a resolver que conduzem a outras recomendações passíveis de ser adotadas no atual contexto, no modelo de governação das universidades públicas em Portugal e designadamente nos das universidades de fundação. Um aspecto controverso prende-se com a distinção dos níveis de autonomia entre as universidades de fundação e as demais universidades públicas, hoje mais limitada pelos recuos na autonomia financeira e no regime de aquisição de bens e serviços verificados em 2012,
e complementado com o facto da Universidade de Lisboa possuir uma autonomia patrimonial idêntica à das universidades de fundação. Recomenda-se, por isso, que se retome o nível de autonomia financeira e de aquisição de bens e serviços já verificado no passado para as universidades de fundação e recomenda-se também que se estenda a todas as universidades públicas a autonomia patrimonial de que goza a Universidade de Lisboa. Tem-se verificado que há a ideia um pouco generalizada de que é preciso encontrar uma figura jurídica especial para acolher as universidades de forma a evitar a intervenção tutelar do Estado, sobretudo em matéria de gestão financeira. Este foi um tema tratado hoje de manhã. Essa ideia baseia-se no facto de serem as universidades públicas institutos públicos, em paralelo com uma variedade de outras instituições das mais diversas naturezas e terem por essa razão de ser tratadas de forma semelhante a todas essas instituições com a mesma classificação técnica, não sendo ponderadas as especificidades da sua missão e dos seus objetivos. A criação do modelo fundacional corresponderia a uma resposta para ultrapassar esse problema, mas como se verifica, não foi suficiente para o resolver. Todos os entes públicos, qualquer que seja a denominação técnica de que se revistam, estão sujeitos a limitações por parte da Administração Central em relação à amplitude das suas autonomias, como tem acontecido com as universidades públicas ao longo dos tempos e que se voltaram a verificar com as universidades de fundação. A procura de uma certa blindagem, de um amplo regime de autonomia das universidades públicas, procurando evitar interferências e retrocessos, exercido no cumprimento estrito e transparente das regras jurídicas em vigor, é suscetível de ser alcançada explorando o regime especial de autonomia reforçada, consagrada na Constituição, no artigo 76, número 2, fruto da consideração da importante e tão relevante missão de serviço público que estas instituições asseguram e que não é reconhecido à generalidade dos demais institutos públicos. Por esta razão, as universidades públicas não podem ver o seu estatuto confundido com os das demais instituições que também estão classificadas como institutos públicos. A universidade pública é uma figura com um estatuto jurídico distintivo e singular por imperativo constitucional e não precisa de lhe ser encontrado qualquer outra figura que lhe garanta o estatuto diferenciador. Este movimento foi, no passado já, procurou ser adotado pelo governo onde estava o professor João Filipe Queiró, mas não teve sucesso porque, entretanto, chegou a ir ao Parlamento, ou esteve para ir ao Parlamento, sim, esteve preparado para ir ao Parlamento, mas depois houve a dissolução do Parlamento e, portanto, esta proposta não teve sequência. A tentativa generosa de procurar resolver o problema, criando a figura de universidades de fundação, com o estatuto de fundações públicas com regimes de direito privado, como se vê, também não foi capaz de evitar as vicissitudes resultantes da interferência limitadora por parte do Governo perante uma crise financeira, com a particularidade da situação não ter ainda sido reposta passados mais de 10 anos. Apesar de tudo o que se acaba de referir, é, no entanto, inegável que o aparecimento do modelo fundacional introduziu uma importante dinâmica no desenvolvimento da autonomia institucional das universidades que o adotaram e que todas elas reconhecem e avaliam com grande apreço. Isso não pode nem deve ser desprezado. Justifica-se, por isso, consolidar o modelo fundacional e procurar, através dele e desde já, recuperar as autonomias que estiveram em vigor e que foram retiradas em 2002, no auge da crise financeira que então se vivia. Finalmente, em relação às práticas do designado fundraising e dos seus resultados, que estaria eventualmente na mente dos legisladores do RGES, como mecanismo importante de substituição parcial do financiamento público, caberá apenas agora referir, com a exceção sempre de assinalar, da criação e edificação do campus universitário em Carcavelos da nova SBE, os seus resultados não são significativos e da análise empírica realizada verificou-se que é muito generalizadamente considerado ser aquela experiência irrepetível. Por outro lado, há estudos de que o artigo de William Massey, economista norte-americano de Stanford, autor de uma teoria macroeconómica sobre as organizações sem fins lucrativos, se figura como um dos mais relevantes, que mostram que uma redução do financiamento público pode levar as entidades públicas e as próprias organizações sem fim lucrativo, que dependem de financiamento público, a ter um comportamento típico do setor privado, ignorando o bem público
e as suas responsabilidades de prossecução do serviço público. A diminuição do financiamento público reduz ou faz desaparecer a capacidade discricionária da instituição, que passa a concentrar a sua atividade nas componentes mais lucrativas, diminuindo ou eliminando outras de concretização do serviço público que não são suscetíveis de atrair financiamentos externos. O recurso a este tipo de financiamentos privados, que existe e continuará a existir, não deve, por isso, conduzir à redução no financiamento público das universidades. Esquecem de passar este slide, que no fundo tem o que eu acabei de dizer. Muito obrigado.